Agora vamos aprender a fazer o exame físico do sistema digestivo. O exame físico do sistema digestivo inclui o exame da cavidade bucal, o exame detalhado do abdômen e o toque retal. Nas próximas cenas, vamos dar ênfase ao exame detalhado do abdômen, pois o exame da cavidade bucal já foi descrito durante o exame físico geral. Quanto ao toque retal, é importante o treinamento prévio em peças do laboratório de habilidades antes de se fazer o exame nos pacientes. Durante o exame físico do abdômen, o paciente permanece em decúbito dorsal com os braços ao lado do corpo ou cruzados à frente do tórax, com os membros inferiores estirados ou com os joelhos dobrados. Como você já sabe, o examinador fica de pé à direita do paciente. Não se esqueça de desnudar somente o abdômen. Utilize um lençol para cobrir seu paciente, respeitando seu pudor. Vamos começar o exame pela inspeção do abdômen. Durante a inspeção, deve-se dar atenção à pele do abdômen, coloração, presença de lesões, cicatrizes, circulação colateral e estrias. O examinador observa a região com visão frontal ou tangencial para visualizar pequenos abaulamentos ou depressões. É importante observar os movimentos abdominais na inspiração e na expiração, as pulsações da aorta abdominal na região epigástrica em pessoas magras e movimentos peristálticos que geralmente estão presentes nos quadros de oclusão intestinal. Um dado essencial na inspeção é observar os pontos de referência do abdômen. Veja no seu livro de semiologia como identificar estes pontos. Os pontos de referência do abdômen são o processo chifoide, o ângulo costal, os rebordos costais, a cicatriz umbilical, as cristas ilíacas anteriores e a sínfise púbica. Além dos pontos de referência, existem regiões do abdômen que devem ser reconhecidas na inspeção. Observe também no seu livro como identificar as regiões do abdômen. O abdômen pode ser dividido em duas linhas imaginárias, uma horizontal e uma vertical, que se cruzam perpendicularmente na cicatriz umbilical, dividindo o abdômen em 4 regiões: quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Atenção! O abdômen também pode ser dividido em 9 regiões, através de 2 linhas imaginárias horizontais paralelas que passam pelos rebordos costais e crista ilíacas anterosuperiores, e 2 linhas verticais paralelas que se continuam com as linhas hemiclaviculares. As 9 regiões assim divididas são hipocôndrio direito, epigástrio, hipocôndrio esquerdo, flanco direito, mesogástrio ou região umbilical, flanco esquerdo, fossa ilíaca direita, hipogástrio e fossa ilíaca esquerda. A inspeção, podemos classificar o abdômen quanto à sua forma. Assim, o abdômen pode ser normal, quando é simétrico e plano, ou pode ser globoso, escavado, em avental
pendular e em ventre de batráquio. Durante o exame, devemos também observar a cicatriz umbilical. Geralmente, ela se localiza na linha média e é plana ou levemente invertida. Após a inspeção, faz-se a ausculta do abdômen. A percussão e a palpação podem estimular o peristaltismo e fornecer uma falsa interpretação dos ruídos intestinais. Portanto, não se esqueça, somente após a ausculta é que o examinador palpa e percute o abdômen. Desta forma, garante-se uma ausculta privilegiada, sem interferência de movimentos peristálticos. A ausculta abdominal é feita com o diafragma do estetoscópio, pois os sons percebidos são agudos. Convém relembrar que o examinador permanece à direita do paciente que fica em decúbito dorsal. O médico inicia sua ausculta pelo quadrante inferior direito, pois neste local está a válvula iliocecal. Observe que os ruídos hidroaéreos são melhores auscultados exatamente nesta região. Os ruídos intestinais são decorrentes da movimentação de ar e líquidos através do intestino. Ausculte o abdômen de seu paciente durante uns 3 minutos. O normal é que sejam percebidos ruídos hidroaéreos tipo borborigmos. São sons agudos, em cascata, com uma frequência variável de 5 a 30 vezes por minuto. Os ruídos ou sopros vasculares estão ausentes em pessoas normais. Porém, devem-se auscultar as regiões da aorta, das artérias renais, ilíacas e femorais à procura de sopros, principalmente em indivíduos hipertensos. Agora que você já aprendeu a auscultar o abdômen, vamos realizar a percussão. A percussão tem por objetivos avaliar a densidade dos conteúdos abdominais, localizar órgãos e perceber a presença de líquidos ou massas anormais. Para tanto, utiliza-se a técnica da percussão dígito-digital. É importante percutir suavemente todos os quadrantes do abdômen. O som timpânico deve predominar, pois o ar intestinal sobe para a superfície quando o paciente está em decúbito dorsal. Locais de maciez na percussão podem significar presença de massas ou de líquidos, e locais de hipertimpanismo podem revelar distensão gasosa intestinal. É possível definir, através da percussão, o tamanho do fígado. Para se definir o limite superior do fígado, o examinador percute a partir do tórax, próximo à linha hemiclavicular direita, no sentido crânio-caudal, até o ponto em que o som claro pulmonar se torna maciço. Geralmente, a mudança de som ocorre no 5º espaço intercostal direito. Este é o limite superior do fígado. Para se definir o limite inferior do fígado, o examinador percute a partir do quadrante inferior direito, de baixo para cima, até o local onde o som timpânico abdominal se torna maciço. Este ponto geralmente está no rebordo costal direito e corresponde ao limite inferior do fígado. Normalmente, a distância entre o limite superior
e o limite inferior do fígado mede entre 6 a 12 centímetros. Para se definir o tamanho do baço, o examinador percute a partir do tórax no sentido crânio-caudal até o som claro pulmonar se tornar maciço e, posteriormente, se tornar timpânico. Normalmente, a distância entre o limite superior e o limite inferior do baço mede de 5 a 7 centímetros. Você já aprendeu o sinal do piparote durante o exame físico geral. O teste do piparote, realizado durante a percussão do abdômen, é utilizado para a pesquisa de ascite. Atenção para a técnica do piparote. O examinador posiciona sua mão esquerda no flanco esquerdo do paciente. Com a mão direita, no flanco direito do paciente, o médico promove um golpe firme, piparote, na parede abdominal. Havendo ascite, o golpe gerará uma onda líquida a percorrer o abdômen e o médico sentirá um golpe distinto em sua mão esquerda, que será chamado de sinal do piparote. Você deve utilizar a borda ulnar da mão de um outro examinador ou do próprio paciente colocada firmemente sobre a linha mediana do abdômen para sensibilizar o teste. Outro sinal importante a ser pesquisado durante a percussão do abdômen é o sinal de Giordano. A pesquisa de hipersensibilidade no ângulo costo-vertebral, ou seja, o sinal de Giordano, serve para avaliar os rins. Para pesquisar o sinal de Giordano, o examinador golpeia o dorso do paciente sobre a 12ª costela, no ângulo costo-vertebral, com o punho fechado ou com a borda ulnar da mão. A manobra deve sempre ser feita de ambos os lados. Lembre-se de que você já aprendeu esta manobra durante o exame físico geral. Para finalizar o exame físico do abdômen, vamos aprender a realizar a palpação. Lembre-se agora do que você já aprendeu nas técnicas básicas do exame físico. Ao iniciar a palpação, o médico identifica as regiões dolorosas, deixando-as para serem palpadas por último. Desta forma, o paciente fica mais tranquilo e mais cooperativo com o exame. Para relaxar a musculatura abdominal e facilitar a palpação, é importante distrair a atenção do paciente, solicitando-lhe que faça inspirações profundas. Utilize voz baixa e tranquilizadora, ou simplesmente mantenha um diálogo com ele. Preste bastante atenção. A posição do paciente muda de acordo com a região a ser palpada. A palpação superficial é a primeira a ser realizada em um exame de abdômen. Vamos observar a semiotécnica deste tipo de palpação. O examinador usa ao mesmo tempo os 4 primeiros dedos de sua mão, deprimindo a pele cerca de 1 centímetro. Em seguida, o médico faz movimentos rotatórios e suaves, deslizando seus dedos sobre a pele do paciente. Observe bem, o examinador levanta os dedos ao movê-los sobre o abdômen do paciente, evitando arrastá-los por sobre a pele. Os movimentos são feitos no sentido horário para explorar todo o abdômen. O objetivo desta palpação é se ter a impressão global da superfície cutânea e da musculatura superficial. Após a palpação superficial, o médico faz a palpação profunda.
Neste momento, é feita a palpação de órgãos como fígado, baço e rins. Atenção para a semiotécnica da palpação profunda. O médico utiliza os 4 primeiros dedos de sua mão, comprimindo a pele cerca de 5 a 8 centímetros. Em seguida, faz movimentos rotatórios e suaves, deslizando os dedos sobre a pele do paciente. Não se esqueça da importância de levantar os dedos, evitando arrastá-los por sobre a parede abdominal. É importante observar que durante a palpação bimanual, com uma das mãos sobrepondo-se à outra, a mão que fica por baixo é responsável pelo tato, enquanto a mão que fica por cima é a responsável pela pressão que se imprime durante a palpação. O movimento da mão é feito no sentido horário, procurando explorar todo o abdômen. O objetivo desta palpação é observar a localização, o tamanho, a consistência e a mobilidade de órgãos palpáveis, bem como perceber a presença de abaulamentos, hipersensibilidade ou massas anormais. Durante a palpação profunda, realiza-se a palpação do fígado e do baço. A palpação do fígado pode ser feita de 2 maneiras. Uma das maneiras é quando o médico coloca a mão direita no quadrante superior direito do paciente com os dedos paralelos à linha médio-abdominal. Com a mão espalmada, pressiona a região abaixo do rebordo costal direito, de forma a sentir a borda do fígado. Neste momento, o examinador deve solicitar ao paciente que inspire profundamente, o que facilita a manobra. Uma segunda maneira de palpar o fígado é a chamada técnica da mão em garra. O examinador fica de pé à altura do ombro do paciente, virando seu corpo levemente para a direita. Nesta posição, o médico coloca as mãos em garra com os dedos por baixo do rebordo costal, fazendo um movimento de baixo para cima e pedindo para o paciente inspirar profundamente. A tentativa é depalpar a borda hepática com as pontas dos dedos. É normal sentir a borda hepática sob os dedos das mãos, enquanto o diafragma é empurrado para baixo durante a inspiração. Geralmente, o fígado é impalpável, mas eventualmente pode ser palpado a 1 centímetro do rebordo costal direito, sem significar anormalidade. A sensação obtida na palpação de um fígado normal é de uma superfície hepática lisa, regular e indolor. Também a palpação do baço pode ser feita através de 2 manobras diferentes. Na primeira, o paciente fica em decúbito dorsal e o examinador, de pé, coloca sua mão direita no quadrante superior esquerdo, com os dedos da mão obliquamente apontando no sentido da axila esquerda do paciente. Desta forma, o médico pressiona para dentro a região abaixo do rebordo costal esquerdo, de baixo para cima, com a mão espalmada, e pede para o paciente inspirar na tentativa de palpar o baço. Na outra manobra de palpação do baço, o paciente fica em decúbito lateral direito, com o membro inferior direito estendido e a coxa esquerda fletida em um ângulo de 90 graus com o tronco. Nesta posição, o examinador apoia sua mão esquerda no flanco esquerdo do paciente e pressiona a região abaixo do rebordo costal esquerdo, de baixo para cima, com sua mão direita espalmada na tentativa de palpar o baço.
lembre-se de que, em condições normais, o baço é impalpável. Para fazer a palpação do rim direito, o examinador coloca suas mãos juntas, em posição de bico de pato, no flanco direito do paciente. Faça uma compressão firme e profunda. Na maioria das pessoas, nada será palpado. Já na palpação do rim esquerdo, o examinador coloca sua mão esquerda atravessando o abdômen e por trás do flanco esquerdo do paciente como suporte. Com sua mão direita, ele faz uma compressão firme e profunda na região. Na maioria das pessoas, também nada será palpado. Observe bem, o seco, o cólon transverso, o cólon sigmoide e a bexiga quando cheia são órgãos que podem ser palpáveis em pessoas normais, porém magras. Não se esqueça, é muito importante pesquisar os pontos dolorosos do abdômen. Os pontos principais a serem pesquisados são: ponto tifoidiano. Este ponto se localiza abaixo do apêndice tifoide. A dor à compressão deste local é observada na cólica biliar e afecções do estômago e do duodeno. Ponto epigástrico. Este ponto fica no meio da linha chifo-umbilical. A sensação de dor à palpação deste local é frequente nas afecções de estômago. Já o ponto cístico ou biliar se localiza no encontro da borda lateral do músculo reto abdominal com o rebordo costal direito. Se este ponto estiver doloroso à palpação, pode representar quadro de colecistite aguda. O ponto apendicular fica ao nível dos 2/3 laterais da linha que une a cicatriz umbilical à espinha ilíaca antero-superior. Geralmente, este ponto torna-se doloroso à palpação nos quadros de apendicite. Já o ponto esplênico está no encontro da borda lateral do músculo reto abdominal com o rebordo costal esquerdo e, quando doloroso, pode representar infarto esplênico. Agora vamos aprender algumas manobras especiais que definem sinais de grande importância semiológica. O sinal de Bloomberg consiste na dor à descompressão brusca em qualquer local do abdômen. Representa um quadro de peritonite. O sinal de Murphy é pesquisado da seguinte forma: o examinador mantém os dedos no rebordo costal direito, pedindo ao paciente que inspire profundamente. Se ele parar a inspiração por dor, o sinal é considerado positivo. Já o sinal de McBurney é considerado positivo quando o ponto apendicular é doloroso. Veja em seu livro de semiologia outros detalhes do exame do abdômen.